E hoje eu estou recebendo aqui a Jéssica Monteiro e a Mariana Lopes do Movimento Tech. Sejam muito bem-vindas. A primeira pergunta é: o que é o Movimento Tech? O Movimento Tech é uma coalizão de organizações que se juntaram para apoiar pessoas e negócios através da tecnologia. Hoje nós temos mais de 70 organizações parceiras dos mais diversos setores. Sempre que a gente vai fazer um planejamento, a gente conversa com as organizações que são parceiras, que estão junto com a gente para entender a visão delas do problema, de como que elas podem contribuir, e com base nisso a gente constrói a solução. Nem todas as pessoas hoje têm acesso de qualidade. Apenas 3% da população brasileira tem uma internet que é considerada de qualidade, né? Exato. Então, as oportunidades, elas não são as mesmas para todos, isso é um fato. Nós, quanto Movimento Tech, o nosso objetivo é fazer essa ponte entre o talento, então seja dentro das escolas, seja dentro das capacitações que a gente promove dentro do Movimento Tech, com essas oportunidades reais de trabalho e renda. Então, a gente tem iniciativas voltadas para empregabilidade, para fazer essas conexões, e também de empreendedorismo. A gente tem um projeto que é a Geração Empreendedora, é uma formação que a gente fez voltada para quem quer empreender na economia digital e não sabe por onde começar, uma formação 100% online. O que é o Maratona Tech? É uma Olimpíada de tecnologia que acontece em mais de 5.000 escolas por todo o Brasil. No ano passado, a gente alcançou 202 mil estudantes e a nossa meta para esse ano é chegar a 300 mil estudantes. Olha para esses jovens, o que ele precisa, qual a oportunidade que ele precisa para poder alavancar. Dá uma atenção, eu sei que desenvolver pessoas é desafiador, mas é o nosso papel quanto liderança, a gente precisa desenvolver essas pessoas. Se tivessem que resumir o Movimento Tech em uma palavra, qual seria essa palavra? Eu acredito que seria transformação. Por tudo que a gente compartilhou aqui, acredito muito que no Movimento Tech a gente vê de fato a transformação. Num Brasil de tantas oportunidades, de tanta gente talentosa, por que a gente não consegue, né, trazer essas oportunidades para mais gente? Né? Eu acho que quando a gente imagina um futuro para o Movimento Tech e para o Brasil, é um futuro de oportunidade, né? Onde essas pessoas talentosas tenham mais esse acesso. E esse futuro a gente está construindo no agora, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui é uma sementinha para que esse futuro, de fato, aconteça. E hoje eu estou recebendo aqui a Jéssica Monteiro e a Mariana Lopes do Movimento Tech. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Edu. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada, Edu. Um prazer estar aqui com você. Tô feliz que vocês estão aqui e vocês estão resolvendo um problema aí bastante complexo, que é a questão da inclusão, entre outras coisas. Então, acho que para a gente começar, a primeira pergunta é... Vou começar com você, Jéssica. O que é o Movimento Tech? Boa. O Movimento Tech é uma coalizão de organizações que se juntaram para apoiar pessoas e negócios através da tecnologia. Entre os nossos pilares de atuação, a gente olha ali para frente de acesso como um facilitador. Ele não é um pilar, mas ele é um facilitador para a gente olhar para os outros dois pilares, que é capacitação. E aí na capacitação a gente olha muito para cursos técnicos, cursos de upskilling, reskilling, cursos profissionalizantes também. E a gente olha para a parte de empoderamento econômico. E aqui muito pensando em empregabilidade e também em empreendedorismo, então trabalho e renda. Então todas as nossas iniciativas e projetos é muito voltado nesses dois pilares. Quer acrescentar, Mari? Acho que a Jéssica já brilhou. Acho uma característica que eu sempre trago do Movimento Tech é que é uma coalizão. Então, nada do que a gente faz é feito de forma apartada, sozinha. Eu sempre costumo dizer que mudança efetiva vem através desse diálogo intersetorial. Então, sempre que a gente fala em impacto, em mudança de forma aprofundada, a gente vai olhar para o setor público, como que a gente pode apoiar o setor público, quais também são os deveres e responsabilidades dentro desse desafio quando a gente olha para o setor privado e, obviamente, o terceiro setor. Então, uma das grandes características do nosso movimento é fazer isso de forma coletiva. Quais são os principais parceiros de vocês? Vou puxar aqui algumas organizações que são fundamentais para o trabalho do Movimento Tech. Primeiro, as nossas instituições mantenedoras, que são o iFood, Mercado Livre e Instituto Coca-Cola. Hoje nós temos mais de 70 organizações parceiras dos mais diversos setores, algumas delas, inclusive, certamente já participaram aqui do seu podcast, mas um ponto que eu gostaria de salientar, quando a gente fala de parceria, não é simplesmente quem
coloca grana, né, para o movimento, né, ter capilaridade e realizar os seus projetos. Eu acho que aqui vale a pena também salientar toda a parceria que a gente tem com as secretarias de educação, com os professores que estão na ponta. Como a gente fala sobre educação e tecnologia, não tem como a gente não falar da escola, que para mim é o coração da comunidade. Então, eu gosto de falar de parceria, salientando também o trabalho dos professores e da comunidade escolar, que são peças fundamentais para o nosso trabalho. Boa. Quer acrescentar? Eu acho que é muito disso. Os nossos parceiros hoje, eles atuam nessas frentes que a gente olha. Então, até se alguma instituição que ainda não é parceira do Movimento Tech quiser fazer parte, é muito nessa frente que a Mari falou. Não é somente colocando a grana pra gente conseguir tocar os nossos projetos, mas também pra gente trabalhar em conjunto, seja divulgando iniciativas, porque é um dos pontos que a gente fala de acesso, né? Então, acesso às informações. E eu acho que também aqui é a gente pensar em conjunto no que mais que a gente pode fazer, que poderia melhorar ali a questão do acesso, a questão da conectividade, enfim, informações que não existem, que a gente poderia criar em conjunto. Fugir um pouco do nosso script, mas pegar carona no que vocês falaram. Aí, Tá bom. vamos lá. Uma empresa que quer participar. Aham. O que ela pode fazer na prática? E também, olhando para o outro lado, um possível beneficiado. Vocês falaram de professores, então estou vendo que tem vários pontinhos. Uhum. Perfeito. Vocês conseguem explicar cada pontinho e como esse impacto ele acontece a partir do trabalho de vocês? Bom, se a gente pensa numa empresa, como que ela pode contribuir para o movimento tech e também se beneficiar com esse processo, né? E como que ela, de certa forma, interage com esses diferentes atores? Bom, uma empresa certamente precisa de profissionais capacitados para uma economia que com certeza é digital, né? A gente considera o presente e o futuro completamente conectado. Então, se você tem uma empresa, certamente você vai precisar de profissionais capacitados. E justamente por isso é que o Movimento Tech trabalha com a frente de formação e capacitação. Então, se você tem, por exemplo, Edu, na sua empresa, vagas, não necessariamente dentro da área de tecnologia, viu, Edu? Porque antigamente a gente via tecnologia enquanto um silo dentro das organizações, uma área muito específica. E hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente coloca a tecnologia enquanto uma transversal. Se você atua na área de, como que eu posso dizer? De marketing, comunicação, você tem que saber alguma coisa de tecnologia. Se você atua na área de vendas, com certeza a sua área é extremamente impactada pela tecnologia. Uhum. Se você trabalha com finanças, enfim, a tecnologia está em todos os lugares, ressignificando todas as carreiras do presente e do futuro. É isso que a gente acredita dentro do Movimento Tech. Então, se você tem uma empresa, precisa de profissionais dentro da área de tecnologia, você pode contratar através das pessoas que são formadas pelo Movimento Tech. Você também pode oferecer formações dentro da área de tecnologia para os seus funcionários, para que eles estejam mais capacitados, e para isso a gente tem a Academia Movtech. Enfim, aqui trazendo algumas dessas possibilidades. Mas enquanto movimento, a gente atua não simplesmente com pessoas 18 mais, né? É óbvio que a gente tem que trabalhar com essa frente, mas a gente investe também no futuro, no desenvolvimento do Brasil, para que as novas gerações entendam tecnologia enquanto uma oportunidade, né, de desenvolvimento de carreira e profissional. E é justamente por isso que a gente tem projetos também com atuação no ensino fundamental e médio, e é justamente por isso que toda a comunidade escolar também é super bem-vinda dentro do nosso movimento. Vocês conectam as grandes empresas que precisam desses talentos. Aham. Vocês vão buscar esse talento nas escolas, ajudam as escolas também a fomentar esse conteúdo. Perfeita. E faz esse direcionamento. E também tem parceria tanto com escolas quanto com universidades, outras instituições de ensino. Exato. Exatamente. É isso? Exatamente. Boa, ficou bem claro. Quanto tempo existe e quantas pessoas já foram beneficiadas por esse programa?
Boa. O Movimento Tech, ele existe desde 2022, Isso. então ainda é um bebê, a gente vai fazer 3 anos agora, em setembro. A gente já teve mais de 3 milhões de pessoas impactadas, então jovens e adultos impactados pelas nossas iniciativas. E aí, de novo, quando eu falo iniciativa, é tanto o projeto quanto alguns eventos também que a gente promove. E aí, dentro dessa frente, a gente teve também mais de 7 mil empregos gerados através da tecnologia. Então, quando a gente faz as nossas iniciativas, a gente sempre pensa como que a gente pode conectar esses talentos com as oportunidades de trabalho e renda, que é o que vai, de fato, virar esse jogo. Quais são os maiores desafios para garantir que pessoas e negócios tenham acesso a esses treinamentos, ferramentas, capacitação, oportunidades de negócio? Tá, eu acho que os desafios são alguns, né? Muito do que eu falei no começo, quando a gente olha para a parte de acesso, nem todas as pessoas hoje têm acesso de qualidade. Apenas 22%, quando a gente olha para as classes A e B, têm acesso à internet mesmo de qualidade. E esse cenário, ele piora para 3% quando a gente olha para a classe D e E. E aí o ponto é, primeiro tem a questão do acesso, que nem todos têm. Só um ponto. Posso fazer uma pausa dramática aqui? Pode. Pessoal, pensam que vocês estão vendo aí o podcast através, né, da internet na casa de vocês. Apenas 3% da população brasileira tem uma internet que é considerada de qualidade, né? Exato. Então, Edu, eu acho e aí, desculpa até de cortar, Gé, mas acho importante a gente fazer essa pausa dramática mesmo, porque muitas das vezes, quando a gente fala sobre formação e capacitação, a gente tem até o curso para ser disponibilizado online, enfim, mas muitas das vezes a gente entra nessa barreira de acesso, da pessoa não ter uma conexão de qualidade, não ter um equipamento de qualidade. Imagina um jovem fazer uma formação pelo celular da mãe, do pai. Muitas das vezes só é disponível dentro do contexto escolar, né? Várias escolas, elas são consideradas conectadas, Edu, mas apenas a secretaria ela é conectada. Não é uma conexão que é utilizada para fins educacionais. Então, esse é um grande problema do Brasil. Esse é um grande desafio e aqui eu sempre puxo para resolução coletiva, porque isso daqui não é só responsabilidade do governo, por exemplo, ou algo nesse sentido. É nossa responsabilidade também enquanto sociedade de garantir essa conexão, né? Entendendo que, por exemplo, uma escola conectada, ela vai reverberar numa educação de qualidade, mas todo mundo se beneficia com essa conexão. É um pai que vai para a escola para ter uma telemedicina, por exemplo, ou para ter acesso a outras informações. Então, todo mundo, toda a comunidade se beneficia quando a gente tem um acesso, né, à conectividade de qualidade. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente se comprometer. E aí, só complementando, esse ponto que a Mari trouxe da conectividade é extremamente importante, mas também quando a gente olha para a capacitação. Beleza, a pessoa ela tem acesso à internet de qualidade, mas a questão da capacitação, nem todos estão preparados. Então, quando a gente olha para as escolas, tem muitos professores que, primeiro, podem estar sobrecarregados com a carga de trabalho, e nem todos estão preparados para essa parte da tecnologia. Então, essa é uma outra questão também que acaba impactando nesse ponto que você trouxe. E quando a gente olha também para conexão com as oportunidades. Então, as oportunidades, elas não são as mesmas para todos, isso é um fato. E aí, nós, quanto Movimento Tech, o nosso objetivo é fazer essa ponte entre o talento, então, seja dentro das escolas, seja dentro das capacitações que a gente promove dentro do Movimento Tech, com essas oportunidades reais de trabalho e renda. Então, a gente tem iniciativas voltadas para empregabilidade, para fazer essas conexões, e também de empreendedorismo. Então, esse é um dos pontos que a gente está olhando fortemente esse ano, criando iniciativas para empreendedorismo, para preparar essas pessoas que querem empreender na economia digital e não sabem por onde começar. Eu vou fazer só um adendo nesse dado de vocês de, acho que foi 3%, né? Eu recebi um cara aqui de logística. E aí eu comecei a fazer perguntas sobre inteligência artificial, drone e tal. E o que ele me respondeu é que existem lugares no Brasil onde a entrega é feita de búfalo. Olha só. Porque não chega. O cara tem a internet, ele compra no Mercado Livre, mas não tem estrada, não tem outras coisas. Que loucura. Então, existem lugares onde você tem que entregar de bicicleta, porque é o único jeito que dá para chegar, não vai chegar caminhão. Então, assim, a gente fala muito de tecnologia, mas a gente esquece... Primeiro que Brasil não é a Faria Lima. Exato. Né?
Assim, não é a Faria Lima. Existem muitos Brasis, né? Uhum. E é importante a gente destacar isso. Eu acho que uma das coisas positivas do isolamento que a gente viveu, eu não gosto de falar coisa positiva da pandemia porque sou estranho, Uhum. mas do isolamento, foi a possibilidade de trazer pessoas distantes para trabalhar em lugares onde talvez elas não pudessem trabalhar. Uhum. Eu mesmo, assim, contratei um monte de gente de vários lugares do Brasil, até do mundo, que jamais trabalhariam comigo por uma questão geográfica, Aham. porque tinha o presencial. E aí a gente conseguiu, mas é aquilo. Tem essa questão que é muito clara. Essas pessoas tinham internet, Uhum. essas pessoas tinham notebook, também não dava para, Exato. dependendo. São pequenas coisas que podem parecer pequenas, mas que não são pequenas. Sim, exatamente. É caro, o notebook é Exato. 4 pau. Aham. Né? Não é todo mundo que tem isso, assim, a gente esquece dessas coisas. Perfeito. Então, é interessante isso. Eu tenho mais uma pergunta. O que é considerado uma internet de qualidade? Vou dar um exemplo aqui agora, tá? Posso falar em termos mais leigos, podemos dizer. Internet de qualidade. Quando você está trabalhando, a sua internet ela fica travando toda hora? Você consegue fazer uma reunião do começo ao fim, com todo mundo te entendendo? Consigo. Sua internet ela é considerada de qualidade. Aí eu vou dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, uns meses atrás, eu estava com muito problema na minha internet. Toda vez que eu entrava pra fazer reunião, a Mara, ela me ouvia ali em cortes. Aham. Ela, Gé, não tá dando pra te ouvir. Em shorts. Em shorts, exatamente. Ah, Não tá dando pra te ouvir, sua internet tá muito ruim. Eu ficava, cara, não é possível. Mas foi um recorte da minha vida. Foi um mês que eu tive uma internet ruim e que foi péssima, impactou bastante no meu trabalho, no meu estudo e tudo mais. Agora, imagina essas pessoas que vivem isso naturalmente na vida. Não conseguem assistir uma televisão, não conseguem fazer nada, não conseguem trabalhar com qualidade, porque querendo ou não, vai impactando ali no seu raciocínio do que você tá fazendo. Então, esse é um privilégio que muitos aqui têm, né? Eu tenho, eu acredito que a Mari também, você, mas nem todos que estão nos ouvindo têm esse privilégio. E acho um ponto legal de trazer que não precisa ir muito longe, né, Edu? Uhum. Pra gente ver esses diferentes Brasis, né? Você trouxe aí o exemplo de entregas através de Búfalo, mas... porque tem o lago. Que Aham. precisa passar, é uma região que alaga. E aí Que é até perigoso acessar com algum carro, alguma coisa, tem né? que passar Exato. de Búfalo. A gente tem essas imagens, inclusive. Olha só! É. E dentro do Movimento Tech, a gente, né, dentro dos nossos projetos, das nossas iniciativas, a gente vê um pouquinho desses diferentes Brasis, né? Sim. Então, por exemplo, daqui a pouquinho, imagino que a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos, mas num dos projetos, que é a Maratona Tech, a gente tem acesso aos nossos conteúdos para escolas quilombolas, escolas indígenas. Então, como que a gente vai garantir, de fato, a realização desse projeto no interior do Brasil? Mas, ao mesmo tempo, em São Paulo, aqui em São Paulo, enfim, como que a gente chega na periferia e garante que nessa periferia, mesmo numa distância mais próxima, também essas pessoas tenham acesso a essa conectividade para garantir o sucesso da execução da formação. Tenho mais um dado que me veio à cabeça. Eu vou checar, depois a gente coloca aqui nos créditos, mas eu acho que tem 1 milhão de pessoas no Brasil sem saneamento básico, dado IBGE. Saneamento básico, leia privada. Sim, sim. Uhum. Isso é bizarro. Perfeito. Bizarro mesmo. E é um dado de consolidado, assim. Aham. Eu não sei se é exatamente 1 milhão, mas é em torno de... Mas a gente vai procurar e aí o editor vai colocar aqui na legenda embaixo. Você falou de projetos, então vou começar a fazer uma pergunta que eu acho que é o principal. Não sei se é o principal, mas talvez o mais famoso, que é o Maratona Tech. O que é o Maratona Tech? Bom, a Maratona Tech é um queridinho do coração do Movimento Tech, é um dos nossos maiores projetos. A Maratona Tech é a maior Olimpíada em Tecnologia no Brasil. Estamos aí na 4ª edição. E o que é a Maratona? É uma Olimpíada de Tecnologia que acontece em mais de 5.000 escolas por todo o Brasil. Então, imagina isso, Edu. A capilaridade de estar em todos os estados do Brasil, em mais de 5.000 escolas, justamente para que a gente desperte o interesse
interesse na área de tecnologia. Então, posso explicar um pouquinho, né, como funciona a fase 1, fase 2, mas o mais importante aqui é que a gente trabalha uma série de conteúdos empoderando o professor. Esses conteúdos são 100% alinhados à Base Nacional Comum Curricular, então a gente está contribuindo aqui para que os estados, eles de fato trabalhem, né, as pautas que são importantes para a educação brasileira. E a partir dessa Olimpíada, então, de uma forma gamificada, muito dinâmica, a gente consegue apresentar a tecnologia enquanto uma oportunidade para esses estudantes, para esses jovens pensarem, refletirem a tecnologia enquanto, né, possibilidade. Só alguns dados aqui, Edu. No ano passado, a gente alcançou 202 mil estudantes. Imagina só, é muita gente, muitos estudantes impactados por todo o Brasil, e a nossa meta para esse ano é chegar a 300 mil estudantes. Então, estamos aí nesse momento, né, na fase 1 da Maratona Tech. E só um spoiler, a gente já passou o resultado do ano passado, a gente já tá com 203 mil estudantes. Tá vendo só? Boa, então acompanhem com a gente, né, eu imagino que esse vídeo vai sair no ar ainda em 2025, Sim. Então certamente vocês vão acompanhar essa movimentação com a gente, aproveitando também para agradecer, Edu, porque como a gente fala de movimento, de coalizão, a gente nunca faz nada sozinho, então tem várias instituições que acabam apoiando a Maratona Tech, como IBM, Rocket City, Instituto Coca-Cola, Mercado Livre, iFood, Google Cloud, Siemens, enfim, além de empresas, temos muitas secretarias de educação por todo o Brasil também apoiando essa iniciativa. O que deu tão certo nesse movimento? Porque ele rolou. Ele aconteceu mesmo, né? O que vocês veem? Onde vocês acertaram a mão nisso? Olha, Edu, quer responder? Eu acho que tem alguns fatores pra gente falar que acertamos e continuamos acertando e a gente vai se reajustando, mas um deles é a gente sempre estar alinhado à nossa teoria da mudança. Esse ano a gente fez a teoria da mudança, então a gente sabe claramente aonde que a gente quer chegar, quem que a gente quer impactar, e as instituições parceiras do Movimento Tech, a gente sempre tenta fazer esse alinhamento, para ser um jogo literalmente de ganha-ganha para ambas as partes. Então, todo começo de ano a gente faz esse planejamento para entender o que a gente quer fazer esse ano, qual é o impacto que a gente quer causar, e quais são as iniciativas que a gente pode fazer para poder alcançar cada vez mais jovens e adultos através das nossas iniciativas. Então, acho que a gente pode dizer que a gente acertou e tem acertado a mão, porque a gente está muito alinhado e a gente tem muito claro aonde a gente quer chegar, sabe? Então, acho que esse é o caminho. O que é a teoria da mudança? Quer explicar? É uma coisa muito louca, na verdade. É ótimo, eu gosto dessas coisas. No começo do ano, a gente começou a fazer o nosso planejamento, e aí o foco era a gente entender qual que era o impacto que a gente queria ter, quais eram as ações que a gente queria fazer, o que fazia sentido para o movimento tech, que eu acho que esse é um movimento muito difícil, porque eu e Mari, a gente quer abraçar o mundo, mas infelizmente, por enquanto a gente não consegue. Então, o que fazia sentido, o que não fazia sentido, e aí nesse processo a gente contou com uma consultoria, e aí nessa consultoria a gente foi desenvolvendo algumas etapas. Então, uma das etapas, qual que era a nossa árvore do impacto? Era algo nesse sentido. Então, a gente foi desenhando qual era o impacto para a sociedade, o impacto para as pessoas beneficiadas, para os parceiros. Enfim, é um grande processo para a gente conseguir entender os impactos, quais são os resultados que a gente quer ter com esse impacto, quais são os indicadores que a gente vai começar a acompanhar daqui para frente. E tudo isso muito bem amarrado, para não ficar uma coisa muito descasada, sabe? O impacto é esse, mas a gente não está acompanhando. Como que a gente traz visibilidade e gera valor também para os nossos parceiros do que a gente está fazendo. A teoria da mudança é basicamente esse aglomerado. Quer complementar, Mari? Teoria da mudança é quase um mapa da mina para você chegar no resultado que você pretende. E ajuda bastante, Edu, a você dizer não, que é algo muito difícil, principalmente quando a gente fala de organizações sem fins lucrativos, né? Como a Jéssica comentou, muitas vezes a gente quer fazer uma série de atividades, de iniciativas que têm impacto na ponta, mas está conectado com o problema que a gente se propõe a trabalhar ou não? Vai nos ajudar a chegar mais perto dos nossos objetivos, da nossa visão de impacto? Então, em geral, acaba sendo uma ferramenta de direcionamento estratégico mesmo para organizações sem fins lucrativos. E aí, um ponto que eu gostaria de salientar aqui, Edu, você falou, por que o movimento deu certo, né?
Eu acho, Edu, que deu certo porque a gente se apegou ao problema e não à solução. Quem vive o mundo da tecnologia não pode ser apegado à solução, viu, Edu? De verdade, porque é uma área extremamente dinâmica, muito fluida, muda todos os dias. Todo dia a gente tem novidade de ferramenta, de aplicativo, enfim. Então, a gente tem que ser bastante ágil nesse processo e, obviamente, ter muita disponibilidade para descartar mesmo projetos e entender que talvez não seja, né, a melhor avenida estratégica para a gente seguir e para garantir o impacto que a gente pretende na ponta. Então, se eu pudesse deixar aqui uma dica para quem trabalha, né, com tecnologia e juntando a tecnologia com o impacto, focar no problema, focar no desafio e não se apegar tanto à solução, aos projetos, porque isso, de fato, vai mudando durante a trajetória. Parece contraintuitivo, mas não é. Eu entendo o que você tá falando. Mas isso dá um bug na cabeça. Dá um bug. É um Tipo, filhinho, você fala assim, Edu. não, eu tenho que focar na solução. Não, você tem que focar no problema. Você tem que Exato. focar no problema. Ah, Exato. é uma coisa estranha. Eu falei que deu certo por quê? Hum. Porque numa ponta você tem as grandes empresas que estão com vocês. Uhum. Aí você teve adesão do público, das pessoas que precisavam. E aí essas pessoas vão trabalhar. Então, esse circuito deu certo. Porque o que a gente escuta muito dizer assim, pô, eu quero ajudar, mas é difícil. Eu quero ajudar, mas não tem como. Eu quero ajudar, mas alguma coisa acontece. Existem barreiras, às vezes reais, inclusive, né? E vocês conseguiram aí fazer a coisa acontecer de uma maneira muito Esse é um ponto... eficiente, né? Esse é um ponto interessante, e a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso ontem. Talvez seja um outro elemento, que contribuiu para essa ideia de sucesso do Movimento Tech, que é trazer esses atores para o nosso planejamento. Uhum. Então, como a gente trabalha enquanto coletivo, a gente nunca constrói nada sozinhos, entendendo o núcleo duro do Movimento Tech. Sempre que a gente vai fazer um planejamento, a gente conversa com as organizações que são parceiras, que estão junto com a gente para entender a visão delas, né? A visão delas do problema, de como que elas podem contribuir, e com base nisso a gente constrói a solução. Ontem mesmo a gente estava numa agenda, né, de planejamento da Maratona Tech, e um dos pontos que eu trouxe foi justamente esse. Quando a gente começar o planejamento de 2026, bora conversar com quem tá com a gente já nesses 4 anos para entender o que elas estão achando, como que elas podem contribuir mais e estar com a gente ainda mais dentro desse jogo. E esse, só complementando o que a Mari trouxe, eu acho que esse é um ponto essencial para a gente fazer o que a gente faz com qualidade. Entendendo o que de fato vai gerar valor para os nossos parceiros também. Não somente para as pessoas que vão ser impactadas com os projetos, mas também para os parceiros que estão com a gente. Então a gente sempre acaba consultando, principalmente para entender o impacto que eles querem causar naquele ano também. Para a gente fazer esse jogo muito bem casado e tanto gerar valor pra gente internamente, porque a gente vai ter esses parceiros apoiando as nossas iniciativas, criando iniciativas novas, mas também pra, enfim, a gente compartilhar ali resultados, que essa é a força da coalizão em si. Você consegue apontar, Jéssica, quais são as principais dores dos parceiros, assim? O que eles precisam em vocês, assim? As principais dores, eu acho que é muito do que a gente falou olhando para os nossos pilares, né? Então, a frente de capacitação e formação é uma dor também dos parceiros, quando a gente olha ali para upskilling, reskilling. Falando pessoalmente, eu já atuei em diversas universidades, em várias instituições de ensino e na parte de tecnologia também. E uma dor que eles tinham antes era ter a maior quantidade de pessoas dentro da área de tecnologia. Só que hoje a gente já tem muita gente na área de tecnologia. Então, acho que um dos pontos aqui é ter profissionais com aquele olhar de aprender para aprender, sabe? Eu consigo aprender sozinho, eu consigo sempre estar me atualizando para, enfim, tá em relevância ali no mercado. Então, por exemplo, hoje a gente tem a inteligência artificial. Quantos profissionais a gente tem hoje que, de fato, utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia? E eu não tô falando de ChatGPT. Tô falando no nível um pouco mais adentro da inteligência artificial. Tem poucos. A gente tá na fase inicial de todos que estão aprendendo. Então, acho que uma das dores é a parte de capacitação. E um outro é fazer esse link do talento com a empresa. Então, enfim, entra muito em todo o discurso que eu já fiz aqui da parte de acesso, como que a gente faz essa conexão. Então,
aqui dentro do movimento, a gente faz essas iniciativas para promover essa conexão. Como, por exemplo, a gente fez no mês passado, no Rio Grande do Norte, uma feira de empregabilidade. E aí, dentro dessa feira, a gente tinha estandes de empresas, a gente fez toda uma gamificação para poder, de fato, conectar esses talentos com a oportunidade real de trabalho. E aí, um dos pontos interessantes da feira de empregabilidade é que a gente teve mais de 900 pessoas inscritas para participar dessa feira, e a gente teve ali mais de 70 conexões de pessoas que participaram, de fato, com as empresas que estavam lá com o stand. Então, acho que é um pouco disso tudo. E, obviamente, os desafios, eles vão acontecendo e aí a gente vai sempre se conectando com as instituições para entender como que a gente pode apoiar para poder minimizar esses impactos que acabam tendo. Boa. Posso complementar Pode, por aqui? favor. Talvez trazendo uma visão um pouquinho diferente de um problema também, né? De um desafio que eu tenho visto nas empresas. Estava até buscando uma reportagem que saiu essa semana, que foi um relatório do MIT, Edu, eu não sei se você acompanhou, mas que derreteu aí as ações de várias empresas dentro da área de tecnologia. E dentro do relatório, eles afirmam que 95% das tentativas de ganhar dinheiro ou de eficiência com modelos de IA não necessariamente ainda estão trazendo resultado para as empresas. Por quê? Por causa de qualificação da mão de obra. Não adianta você ter acesso, muitas das vezes, a plataformas, enfim, a essa tecnologia, se as pessoas das organizações, elas ainda não estão capacitadas, de fato, para utilizar essa plataforma. Não tem mistério aqui, Edu. Não adianta ter acesso à tecnologia, muitas das vezes esse acesso é até facilitado. A gente viveu, né, todo um boom aí de inteligência artificial generativa, de ChatGPT, de muitas revoluções nesse sentido. Mas, de fato, o que as empresas estão ganhando, trazendo de resultado para suas organizações? Hoje, a gente ainda percebe que é muito pouco ou muito aquém do que poderia ser, justamente por causa dessa capacitação da mão de obra. Então, a gente tem que aprofundar mais nessa frente de formação e capacitação, sabe? Sair um pouco da superfície, adentrar mesmo. E eu acho que nesse jogo não tem muito mistério. Então, acho que esse é um tópico que ainda continua sendo bastante doloroso aí para as empresas. Eu tenho um exemplo disso. Conta. Eu escrevi um livro uma vez da área de contabilidade. E era uma empresa muito tradicional. Porque existem essas empresas que são nativas digitais... são as lanchas e tem os transatlânticos, tem que manobrar. Pois bem, a gente fala muito sobre essas questões de cultura e tal, mas um exemplo concreto que a gente registrou, tinha lá uma senhora, exímia contadora, e aí ela lançava as coisas no Excel, mas ela fazia a conta na calculadora. Olha só. Ela não usava o recurso de contas do Excel. Isso é um caso muito prático de desconexão entre a tecnologia e a pessoa, e a eficiência daquilo. Ou seja, não é um uso eficiente. Sim. A gente vem passando na área de comunicação também, assim. Você falou do ChatGPT. Existem muitos clientes que chegam em mim e falam assim, não quero nenhum texto com inteligência artificial. Porque ele imagina que vai vir um texto mal escrito. Quando, na verdade, a função do jornalista é apurar, não necessariamente escrever. Então, se ele apura a informação e a inteligência artificial escreve mais rápido, é dessa maneira que você escala. Exato, eficiência, E né? não exatamente usar o ChatGPT como fonte. São coisas completamente diferentes, entende? Exato. Perfeita. E aí que tá o ponto mas não tá todo mundo na mesma página. Não tá ainda. Aí que tá de usar a tecnologia de uma forma que, de fato, traga eficiência. Mas está na mão das pessoas, né? De entender qual que é o melhor uso. Tem um outro exemplo que eu lembrei. Uma empresa de logística. Está num outro livro que eu fiz. Um galpão enorme, cresceu muito rápido. E aí roubou pra lá, roubou pra cá, etc e tal. Mas você tinha que colar recibos, assim, no produto. E aí ninguém se ligou que isso estava sendo feito manualmente. E não dava para ser. E aí começou a ter um monte de entrega errada por causa disso. Então, ou seja,
são pequenas coisas que a gente vai deixando desamarrado no processo, que em larga escala vai criar um impacto muito grande. Então, quando a gente fala sobre termos que parecem que são tão, sei lá, genéricos, tipo inclusão, digital, ou você ter uma relação mais próxima com inteligência artificial, a gente está falando nada mais do que ter uma conexão real com a resolução do problema a partir da tecnologia. Exato. E às vezes ela pode ser muito simples, mas a gente precisa observar a operação das coisas. E eu acho que tem uma onda de hype, assim, muito de use a inteligência artificial, não Pra substitua. tudo, né? E não é verdade. Tipo, você tem que olhar para o seu negócio, entender aonde a tecnologia pode ajudar, apurar, automatizar o que tem que ser automatizado para humanizar o que precisa ser humanizado. Exato. Perfeita. Eu acho que o ponto não tem como não olhar. Isso não tem com como certeza. não olhar. Mas não é bala de prata para resolver todos os problemas da sua vida, da sua operação, da sua empresa. Certamente existem diversos pontos que essa tecnologia ela não vai substituir, por exemplo, né, olhar com mais afinco, com esse olhar estratégico mesmo que você acabou de trazer, né, olhando a sua operação e como a tecnologia ela pode ser utilizada para trazer mais eficiência. É isso. Jéssica, já que a Mari falou dos outros projetos, da Maratona Tech, na verdade, queria que você falasse, acho que o movimento tem uma série de outros projetos. Queria que você nos apresentasse. Ótimo. A gente tem um projeto que particularmente tem meu coração, que é a Geração Empreendedora. É uma formação que a gente fez voltada para quem quer empreender na economia digital e não sabe por onde começar. É uma formação 100% online, com 8 semanas. A primeira turma, ela iniciou no mês passado e já vai encerrar na próxima semana. E é um projeto que, de fato, eu consegui ver de perto, acompanhar de perto desde o início, desde a ideação, na verdade, né, Mari? Vamos fazer uma formação voltada para pessoas que querem empreender, a parte de seleção dos inscritos e tudo mais. E agora, participando dessa formação, de perto acompanhando, eu pude perceber o quanto, de fato, ela está tendo impacto nas pessoas que estão participando de fato, sabe? Dentro da formação, a gente colocou algumas lives com especialistas de mercado. E o interessante dessas lives é que conforme, enfim, as pessoas iam maturando mesmo ali o seu negócio, elas iam trazendo perguntas um pouco mais estruturadas. Então, na primeira live de abertura, que era mais uma pessoa falando, né, sobre o que era empreender, quais são os desafios que essa pessoa que empreendeu já passou, para a última live que foi na semana passada, que era mais voltada para a parte financeira, as perguntas estavam muito mais estruturadas de, olha, eu quero alavancar o meu negócio, eu já tenho isso e aquilo, o que eu faço para chegar no ponto C, o que eu faço para isso e aquilo. Então, assim, a Geração Empreendedora é uma formação que a gente teve a primeira turma agora, e a gente vai fazer novas turmas aqui para frente também. Além dela, a gente tem o Impulso Digital, que é uma formação também que a gente tem com o CIE, e aí o foco é preparar jovens para se tornarem jovens aprendizes. E aí eles passam por toda uma série de nivelamento de português, matemática, e também tem um viés ali de tecnologia. E o interessante aqui do Impulso Digital é que esses jovens, eles têm, de fato, uma conexão com o trabalho. Então, eles vivenciam na prática o que uma pessoa, um jovem aprendiz, faria numa instituição, numa empresa. Então, a gente olha muito para isso quando a gente fala do nosso pilar, né, de empoderamento econômico. Então, aqui a gente vê isso muito bem na prática. Aí eu trouxe aqui o impacto aqui de 2024 em relação ao Impulso Digital. A gente teve mais de 1.600 usuários engajados ali na formação, mais de 600 pessoas aprovadas nas etapas avaliativas desse processo e 135 vagas preenchidas para esses jovens vivenciar na prática ali o que de fato é a vivência do jovem aprendiz. Para além disso, a gente tem a Academia Movitech, que a Mari chegou a dar um spoiler ali no começo do podcast. E a Academia Movitech, ela é muito recente. A gente estruturou muito pensando nas dores que você falou. Quais são as dores das instituições que estão dentro do movimento tech? E uma das dores que eu até compartilhei era a parte de capacitação. Então, dentro da academia, a gente tem mais de 100 horas de conteúdo, mais de 100 conteúdos voltados para diversas áreas, para as instituições parceiras do movimento tech conseguir compartilhar isso com seus colaboradores. E aí, a gente
trata aquela questão ali de upskilling, reskilling, para os colaboradores continuarem se atualizando. Então, é um projeto que eu também tenho muito carinho. É difícil falar qual que eu tenho carinho, tá? Porque eu tenho carinho por todos, mãe não tem filho preferido. Tem alguns que precisam de um pouco mais de atenção, mas esse é um projeto recente que vai gerar valor diretamente ali para as nossas instituições parceiras. A maratona, a Mari já comentou, mas eu gostaria de falar também do Conexão Futuro, que é uma spin-off da maratona. Então, conforme a Mari comentou ali sobre as etapas da maratona, os medalhistas, quando eles finalizavam ali a maratona, eles queriam continuar consumindo conteúdos e a maratona ela tinha encerrado. E aí, como que a gente conseguia manter esse interesse desse jovem para ele continuar fazendo disseminação desse conhecimento? Então, no Conexão Futuro, a gente tem ali algumas bolsas de estudos para os alunos continuarem ali se atualizando, mantendo acesa essa chama da tecnologia que a gente conseguiu implementar ali dentro da Maratona Tech. E aí, aqui um case de sucesso é uma parceira, a IBM, que teve mais de 5.000 pessoas engajadas e impactadas em 3 semanas. Então, um dos focos ali é Engage User, e aí, basicamente, em 3 semanas a gente teve 5.000 pessoas que, de fato, utilizaram desses conteúdos para continuarem se atualizando. Eu tenho uma pergunta. Diga. Desculpa a ignorância. Imagina. O que é upskilling e reskilling para quem está assistindo? Boa. Upskilling, por exemplo, eu sou uma pessoa formada em marketing, então eu fiz minha graduação em marketing e eu precisava continuar me atualizando dentro dessa área que eu já atuo e que, enfim, eu já tenho ali um conhecimento. Então, eu vou fazer um curso de upskilling, eu vou atualizar o que eu já sei. Basicamente é isso. E reskilling vai ser basicamente, cara, eu quero migrar, sei lá, para uma área de tecnologia que eu não sei, eu preciso de um curso que é uma área totalmente diferente da qual eu sou formada. Então, eu vou fazer um curso ali de reskilling, que é uma capacitação, né, uma skill diferente da que eu atuo atualmente. Uma outra pergunta para você, e aí se a Mariana quiser complementar. Você falou agora sobre uma frente para a área de empreendedorismo, ao mesmo tempo vocês estão lidando aí com grandes empresas, e aí são 2 jornadas completamente diferentes, para perfis completamente diferentes de pessoa. Eu sempre digo, né, que o que é defeito no empreendedor qualidade no mercado corporativo e vice-versa. Porque são perfis. Não dá para você julgar um jogador de futebol pela habilidade dele de jogar basquete. Você vai achar que ele é um mau atleta. Na verdade, você tem que colocar cada pessoa no seu caminho. E existe hoje na internet um movimento na internet e na mídia também, em vários locais, de desinformação entre as duas coisas. Ou se você trabalha CLT, você não vai prosperar na vida e você tem que empreender. Ou também, tudo é empreendedorismo agora e não é... Então, e não é verdade. Empreender é ótimo. Você ter um bom emprego numa grande empresa é ótimo também para cada perfil. Vocês direcionam, principalmente porque vocês estão trabalhando com acho que é uma garotada também, que às vezes, enfim, tá perdida ali. Como que vocês fazem essa triagem? Tá, eu acho que... Posso responder essa? Pode. Eu acho que tem alguns caminhos aqui. Aí, primeiro, só retomando o que você trouxe, que são caminhos diferentes, né? Empreendedorismo e a empregabilidade, trabalho formal ali, né? Da pessoa dentro de uma instituição. Hoje tem o intraempreendedorismo. Então, a pessoa ela pode estar trabalhando como um CLT, por exemplo, e olhar para a carreira dela como é a minha carreira. Então, independente de onde eu estiver, a minha carreira eu consigo alavancar ela de diversas formas. E aí você se torna ali um intraempreendedor. Tem esse ponto, essa caixinha. Nós, dentro do Movimento Tech, a gente não faz necessariamente essa triagem. Então, quando a gente faz alguma formação ou iniciativa voltada para empregabilidade, são pessoas que querem, de fato, um trabalho formal, né? Trabalhar dentro de uma instituição. E beleza, as pessoas se inscrevem. E aí, quando a gente olha para dentro de empreendedorismo, assim, não acho que está totalmente descasado, porque olhando, por exemplo, para a nossa formação da geração empreendedora, a gente atua em diversas áreas que não necessariamente a pessoa só pode empreender, ela pode continuar trabalhando num trabalho formal e ainda assim até olhar com um olhar um pouco mais estratégico para a carreira dela. Beleza, com esses conteúdos que eu aprendi aqui, seja de financeiro, de marketing, de apresentação pessoal, isso também vai servir para a vida dela de forma geral, assim. Então, a gente não faz essa separação, a gente deixa bem claro quais são as iniciativas, e as pessoas que querem passar por essa formação, eu acho que
nenhum conteúdo ele é vazio e nenhum conteúdo é perdido. Então, você pode sim fazer uma formação hoje de empreendedorismo e utilizar isso trabalhando dentro de uma instituição. E futuramente você pode querer empreender ou não necessariamente, mas enfim, acho que tudo tá meio que casado. Não vejo isso como pilares diferentes. Boa. Boa. Acrescentar? Eu acho que um ponto interessante, Edu, você sabe que eu sou colunista da Você S.A., né? Então, um dos artigos, inclusive, que eu escrevi nos últimos meses foi sobre essa ideia mais fluida hoje que a gente tem de carreira, né? Antigamente, a nossa visão de sucesso era muito baseada numa pessoa que tinha o seu trabalho CLT e que ficava 15, 20 anos na mesma organização. Algo que hoje parece impensável, né? Pelo menos para mim. Inclusive, Edu, eu moro em Brasília, né? Uma outra visão de sucesso que as pessoas tinham muito... Algumas pessoas ainda continuam, é a questão de ser concursado, né? Concurso público e ficar, né, vários anos dentro dessa estabilidade. Mas de acordo com os relatórios que a gente tem visto, a galerinha de hoje pensa em fazer transição de carreira 3 a 4 vezes na vida, né? Algo que era impensável. Por que eu tô trazendo esse ponto? Porque sim, você pode fazer uma formação ou mesmo ir numa feira de empregabilidade, igual a gente fez recentemente lá no Rio Grande do Norte. Inclusive, a gente sempre fala muito sobre essa disseminação para além do eixo Rio-São Paulo. A tecnologia tem esse poder, né, de alcançar locais diferentes, né, do Sudeste. Essa é uma bandeira que a gente carrega com muito afinco dentro do Movimento Tech. Então, você pode sim olhar uma oportunidade CLT, mas também existe, dependendo do seu movimento de carreira, do seu momento de carreira, uma janela de oportunidade para pensar em empreender. E eu trago isso, porque eu já empreendi, já trabalhei CLT. Eu acho que aqui a gente tem, né, e nada se perde, né? Eu acho que, assim, as oportunidades que você tem enquanto uma pessoa empreendedora, com certeza são fundamentais, são também interessantes para um trabalho CLT e vice-versa. Então, acho que a gente tem vivido momentos mais fluidos em termos de carreira, o que se justifica a gente ter formações diferentes nesse aspecto também. Acho que um ponto que une as duas questões, foi muito legal isso que você falou, é você ser dono da sua própria carreira. E eu acho que essa é uma grande mudança. Antigamente, a gente delegava para a empresa contratante o plano, né? Você me dá um plano de carreira. E essa foi uma mentalidade difícil de ser quebrada. Seja como empreendedor ou como CLT, num trabalho formal. E é legal trazer esse empoderamento para pessoas. Isso é muito importante e isso é transformador. Você falou sobre essas coisas, eu lembrei do meu pai. Putz, o sonho dele era que eu prestasse um concurso e entrasse, sei lá, na Caixa Econômica e ficasse lá o resto da vida. Mas é uma questão geracional, porque foi assim durante um tempo, né? Assim, na verdade, a mensagem que ele queria passar é assim: poxa, eu quero que você se dê bem. Eu quero que você consiga comprar sua casa. Eu quero que você fique seguro. Era isso, né? E, na verdade, isso não é mais sinônimo de segurança. Né? Nem de felicidade para muitos, não, né? Até porque os negócios, eles implodem por dentro. Por conta dessa disrupção, assim, tão rápida que acontece. Eu sempre trago o caso da Blockbuster, que é um case muito falado, porque não era uma empresa ruim. Eu não sei. Eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar a idade de vocês, mas eu aluguei fita VHS. Vocês alugaram? Sim. Então, beleza. Ela, em 2011, eu acho que estava na casa do 1 bilhão de faturamento, e aí, tipo, em 2013, faliu. Tipo, fechou. Imagina se você pendura, né? As pessoas trabalham lá, todas as suas fichas nisso. Exato. E não em você mesmo. É muito rápido, né? Essa questão da tecnologia também. Você pensar, sei lá, dos anos 70 para os anos 90, houve uma evolução. Mas pense dos anos 90 para cá. Exato. Foi muito violento. É violento, cara. Exato. É difícil. É difícil navegar no universo da tecnologia, né? Eu falo sobre tecnologia, escrevo sobre tecnologia, mas, por exemplo, cada cliente que eu atendo, tipo, usa uma ferramenta. Cara,
enlouquecedor também. Mas elas se conversam muito entre si. Então tem muita ferramenta que pode ser totalmente diferente na funcionalidade, mas o esquema dela lá dentro é muito parecido. Então, se você mexe em uma, você consegue entender as outras minimamente. Mas aí é a mentalidade. Você já tá destravada, você aceita. Pode ser. Você aceita. Porque o grande lance, por exemplo, eu olho, você tem o exemplo do meu pai. Pô, o barato dele é ir no banco pagar conta, cara. Isso é a vida dele. Você não vai fazer ele pagar isso por uma... Isso não vai acontecer. Agora, ele já não tá mais no mercado de trabalho, tá aposentado. Mas essa resistência existe muito. E o que a gente tá apontando é que, assim, o preço a ser pago é altíssimo, né? Porque vai ser muito rápido. Sim. Assim, em termos de empregabilidade. E aí, qualidade de vida, etc e tal. O que a pessoa vai desenvolver a partir dali, né? E Edu, você trouxe o ponto do seu pai. Eu vou trazer um exemplo pessoal, tá? Na minha família, é lotado de professores. Todo mundo ali concursado, numa vida muito estável, maravilhosos. E, obviamente, eles queriam que eu também me tornasse professora concursada. Eu falei, gente, não, muito obrigada, não quero. E cá estou eu na educação. Mas o ponto não é esse. Em 2023, eu decidi empreender. E aí eu falei, cara, eu vou tirar esse ano pra poder só empreender, porque eu já empreendia antes, mas em paralelo com o trabalho. Eu falei, eu vou só fazer isso. Meu Deus, eu fui considerada doida. Menina, como assim você vai só empreender? Eu falei, gente, eu sou nova. Se eu perceber que não der certo, eu mudo o rumo aqui e tá tudo excelente. Não, mas não pode fazer isso, tem que focar numa coisa só e não sei o quê. Beleza. E empreendi, deu certo, só que, enfim, empreender tem os seus desafios. Eu me senti muito solitária no quesito de ter trocas com pessoas. Enfim, tem N questões que deu certo, só que eu precisei fazer um outro movimento depois disso. Mas eu acho que essa questão geracional é muito inflexível para essas mudanças que a gente acaba fazendo na carreira. Então, como a Mari trouxe, hoje em dia a nova geração faz transição de carreira 4 vezes na vida. Tipo, é muita coisa. Considerando, sei lá, a época dos meus tios, da minha mãe, que jamais escolheu lá com 18 anos sua profissão, é ela que você vai ficar pelo resto da tua vida. Mas as profissões somem hoje, tem Exato, isso. Tipo exato. assim, não tem o cargo mais. Exatamente, exatamente. A gente precisa se readequar. Sabe como eu comecei no jornalismo? Eu chegava na agência, 5 horas da manhã, eu lia 14 jornais inteiros. Meu Deus. Olha só. Até as 8 horas da manhã, era uma agência grande, a Lead. E aí, tinham vários clientes, como é a EDB hoje. Então, cliente de tecnologia, cliente, sei lá, de esporte, cliente de negócios. Eu tinha que ler os jornais, e aí eu lançava as matérias dos meus... Sabe quando sai vocês na época? Eu lançava lá no Excel, cada um, à mão, até as 9 horas da manhã, para quando os jornalistas chegassem, eles já soubessem o que saiu. Eu fazia isso na mão. Hoje você faz isso no Google. Exato. O alerta Google. Mas foi a minha entrada na área jornalística. Função que não existe mais. É verdade. O meu sonho, eu escolhi comunicação social, porque o meu sonho era trabalhar na revista Abril, gente. E cadê a revista? Parou a revista. Gente! Então a gente tem mais uma coincidência. Eu entrei para escrever na Super Interessante. Eu amava. Olha só! E eu logo que eu fui na faculdade ainda, eu liguei pro editor. Eu falei, eu não vou desligar o telefone até você deixar eu escrever uma matéria. Olha, aí ele falou, então vem aqui. Aí eu escrevi. E aí eu escrevi durante um tempão para Super Interessante. Foi uma realização, assim, pessoal. Mas você vê, não existe mais. Mas é aquela coisa do... Tem a tendência e tem a qualidade. Eu tenho certeza hoje, que se alguém fizer uma revista ou um jornal impresso de altíssima qualidade por assinatura, isso pegaria novamente. E pegou, viu? A revista Abril lançou de novo a Capricho impresso. Aí, ó. Minha filha, já assinei, porque era o meu sonho. Exato. Qual é o ponto? As pessoas estão com saudade de coisas... Exato. Da experiência física, de... Exatamente. E de coisa qualificada para você. Porque Exato. tem muito esse boom de informação, muita... E aí, assim, até já, você vê que eu piro, eu começo a falar. Acho até que isso é um dos fracassos do jornalismo, é ter tentado acompanhar essa velocidade. E quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é tirar o pé e focar na qualidade. E aí usar toda a tecnologia para essa qualidade. Para essa, é o que você falou. Qual é a direção?
a direção do jornalismo tem que ser qualidade, não vai disputar com influencer, cara. Uhum. Deixa os caras, Aham. entendeu? E a gente faz a outra bicho, é outro outra bicho, natureza. mas quer roubar a linguagem, tá Aham. nessa treta ainda. Mas eu Aham. acho que a galera tá acordando. Eu não sabia disso, não. Pois é. Da Capricho. Uhum, voltou, graças a Deus. Obrigada, Olha só. Capricho. Boa. Mais uma pergunta. Aí vocês decidam quem vai responder. Tá bom. Grandes empresas aqui que têm compliance, tem a sua velocidade de resolver as coisas, versus um público que tem uma urgência aqui. Bicho, não dá para eu mandar CPF, RG, comprovante de endereço. Tem essa questão da internet de qualidade, que você falou, entre outras coisas. Como que vocês harmonizam a necessidade, as regras das grandes empresas, o compliance, versus essa urgência? Eu acho que tem uma questão de um fala português e o outro fala japonês. Uhum. Assim, são línguas diferentes, universos diferentes, demandas diferentes. Essa conexão que vocês fazem não é plug and play. Aham. Entende? Não Aham. é... Você precisa... Ó, grande empresa, aqui eu preciso que você relaxe um pouco aqui. Ó, você também, Sim. ó, Uhum. você precisa também fazer tal coisa. E Aham. para gerar essa sim. conexão, entende? Eu não sei se eu fui claro e nem Foi. sei se eu tenho razão, mas Aham. é uma percepção de fora. Eu acho que tudo que a gente faz de forma personalizada, entendendo as necessidades ali das instituições e também das pessoas na ponta. A Mari sempre fala que a gente é meio suíça, e eu concordo com ela. Você tem que estar no meio, Aham. dialogando com vários interesses completamente diferentes, com várias Uhum. necessidades diferentes. Então, acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. O que motivou cada uma de vocês a entrar tanto no universo de tecnologia, mas também entrar nesse trabalho que tem um propósito, Uhum. tem uma função social tão importante? Boa. Eu posso começar daqui? A gente tava falando sobre isso essa semana. O que motivou a gente a entrar na tecnologia? E eu falei pra Mari, eu não tive uma motivação, a tecnologia me escolheu. Aí ela falou, o que te motivou a permanecer? Eu falei, eu acho que é a transformação que eu vi através da tecnologia. Então, como eu comentei, eu já estive, né, em diversas instituições de tecnologia e de educação. Então, ambas as áreas me escolheram. Como eu disse, meus familiares, né, são professores. Eu falei, eu não vou para a área da educação como professor. Mas você fala muito bem como uma professora. Olha só, ai, gente, eles vão ficar muito felizes quando eles ouvirem Mas é isso. verdade, você é didática, Ótimo, não é? Sim, sim. ótimo. super. É. Acho que veio um pouquinho deles essa Aham. parte didática, mas eu falei, não vou trabalhar na educação como professora, mas a educação ela me escolheu. E eu mudando, eu escolhi permanecer Aham. por conta da transformação que eu vi, o impacto que eu vi na ponta. Já trabalhei em diversas instituições, e eu, trazendo um exemplo aqui, teve uma instituição em específico que era formações para pessoas em estado de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. E aí eu era coordenadora de turmas. E aí eu lembro claramente, teve uma turma que eu estava em reunião com uma aluna, que ela tinha algumas dificuldades na parte de tecnologia e tudo mais. E aí, de repente, na reunião, era online, ela se agachou. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim, você pode esperar só 5 minutinhos, porque tá tendo tiroteio. E eu falei, como assim? Ela falou, você pode esperar 5 minutos? E essa aluna em específico, ela era muito aplicada, gente, vocês não têm ideia. Ela fez migração de carreira, ela trabalhava limpando mesmo casas, e ela migrou para a área de tecnologia, fez cursos de programação, e hoje ela trabalha na Globo, gente, você tem noção? A transformação que isso acontece, e não é somente a vida dela que mudou, é a vida de toda família dela, toda a geração dela que foi impactada. E eu acho que trabalhando com tecnologia e também com educação, a gente vê essas pequenas mudanças e transformações acontecendo diariamente. Então não tem como a gente entrar nessa área e falar, não, isso não é pra mim. Cara, comove a gente. Mudou a minha vida e muda a vida de todas as pessoas que passam pelos nossos projetos, enfim, que são impactados. Emocionada, né? Fiquei. Isso é bom, Aham. bom. Como não emocionar, né? Com uma É. história dessas. Enfim. Edu, comigo foi um pouquinho diferente, tá? Quando eu cheguei aqui, inclusive, você perguntou, né?
de onde vem esse sotaque? Eu sou do interior de Minas, então eu cresci com uma influência rural super grande, acho que diferente, né, talvez da realidade de vocês aqui em São Paulo, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e eu amava matemática. Edu, eu fiz meu primeiro curso de matemática financeira com 11 anos, para você ter ideia. Eu sempre fui uma curiosa com matemática. Fala qual era o seu hobby quando você era criança. Meu hobby era pegar um número grande, né? Pegar um papel, colocar um número grande, fazer a divisão e falar, pai, me fala aí um número para fazer a divisão e depois conferir na calculadora. Bem parecido com o caso que você comentou, né, com a gente. Eu acabei fazendo economia, Edu. Mas como que eu parei na área de educação? Tem alguma conexão? Tem alguma conexão. Mas a minha movimentação para educação aconteceu de uma forma muito natural, porque eu fui para uma universidade pública muito boa, né? Muito boa em Minas, foi para a UFMG, mas assim que eu cheguei, eu percebi que a gente acabava trabalhando com vários problemas teóricos que não dialogavam com a comunidade, com os muros da própria faculdade. Eu fiz muitos trabalhos voluntários perto do campus, né, da Pampulha em BH. E aí eu chegava para os professores, imagina aí, 18, 19 anos, né? E chegava para os professores e falava, olha, esse seu PPT da década de 90 não funciona com a gente, né? Será que a gente não vai se movimentar? Essa não é a melhor forma. E aí, nessa idade, eu e mais 3 amigos nos juntamos e criamos uma empresa, Edu. Foi aí que começou a minha era empreendedora na área de educação. Então, a gente reformulou várias disciplinas dentro da UFMG com vários professores e depois de todos os trabalhos, a gente vendia para outras faculdades particulares. E aí que começou a minha história com educação, principalmente, né? Minha jornada com educação. Ganhamos vários prêmios, fomos acelerados pela Fundação Dom Cabral, e aí nunca mais saí. Muito por causa dessa mesma movimentação que a Jéssica comentou. Quando você trabalha com educação, tem uma paixão e o impacto é muito visível, né? Acaba sendo um grande combustível dentro da sua jornada diária. E por que eu acho importante a gente aprofundar esse tópico? Porque, às vezes, na internet, na imprensa, de uma maneira geral, é falado de uma maneira muito superficial sobre ganhar dinheiro, conseguir um trabalho, vai, né? Trabalha enquanto eles dormem, etc. E tal. Só que é o seguinte. Bom, eu não trabalho na área de educação, mas trabalho na área de comunicação, tem que ter uma relação. Eu venho de família pobre também, assim, eu trabalhei no McDonald's, assim, foi o meu primeiro emprego, eu ganhava R$1,50 por hora na carteira, em 99 isso. E aí as coisas foram acontecendo e tal, com muito trabalho e sorte também, eu acredito em sorte. Também acredito. Tem gente que não acredita, eu respeito, mas eu acho que tem uma pitadinha de sorte aí. De estar no lugar certo na hora certa, evidentemente, se você está preparado, as coisas acontecem, né? Mas tem certas circunstâncias. Cara, você não poder ter acesso, você não ter tido acesso a coisas durante uma fase da vida e poder ter depois, cara. Por exemplo, eu estudei sempre em escola estadual, meu filho estuda numa escola particular. Tipo, isso nem de perto era as minhas possibilidades. Então, quando vocês estão falando disso, é sobre isso que vocês estão falando, assim. Tipo, você pode, né, quem tá assistindo a gente, pode mudar de vida, cara. Pode, sabe, dá pra ter a sua casinha, dá pra ter um trampo legal, uma grana legal, viajar com a sua família, sabe? Não precisa ficar... privar o filho das coisas. É possível reverter a situação por meio do trabalho. Sem discursinho, não é isso. Mas existem possibilidades, existem caminhos. E também não é verdade que não existem, né? Que as empresas não estão nem... Não estão, tem gente ruim, mas tem gente boa também. Né? Assim, a gente tem que se conectar e passar essas informações para frente. Por isso que eu faço tantas perguntas concretas. Porque o discurso a gente conhece, mas como funciona na prática, entendeu? Pô, uma pessoa que ganha, sei lá, 2 pau por mês, cara, ela passa a ganhar 4 pau, 5 pau, é só uma transformação na vida da pessoa. Absurda, né? É o dobro.
Tipo, você passa a poder comer coisas que você não não pode. Uhum. É outro... E esse tipo de salto muda a vida das pessoas. Eu acho que é sobre isso que a gente tá falando, né? É exatamente sobre isso. E pegando o gancho de tudo isso que você compartilhou, eu posso trazer um exemplo pessoal também, que eu acredito muito que o trabalho, ele devolve. Meu primeiro trabalho foi como jovem aprendiz e eu ganhava R$400. Gente, que milagre eu fazia? Eu não sei, mas eu fazia muito milagre com esse dinheiro. E eu sempre tive muito claro na minha cabeça aonde eu queria chegar. Então eu colocava metas claras, tipo, beleza, agora eu sou jovem aprendiz, mas em 1 ano eu quero ser assistente em alguma empresa XPTO. E eu trabalhava para que isso acontecia. Eu não esperava que caísse do céu e minha vida fosse mudada. Não, eu tinha plena consciência de que minha carreira ela era minha. Então dependia exclusivamente de mim, obviamente, de um pouco de sorte e de oportunidades para que as coisas acontecessem. E aí, enfim, eu trabalhei muito em cima disso e as minhas metas pessoais, elas foram se cumprindo. E, obviamente, teve muito esforço da minha parte. Eu trabalhava até muito tarde. Não que isso seja o modelo mais saudável, mas eu era jovem, gente. Tava com 18 anos, sagacidade. Tava com pique pra poder fazer isso. Então, eu me esforcei muito ali naquele começo pra eu minimamente ter uma vida... confortável ao meu ver, sabe? Que fazia sentido pra mim. Então, esse esforço, ele teve uma recompensa. Com 22 anos, eu já tava casada, eu já tinha uma casa. Então, assim, tudo isso aconteceu através de esforço, sorte e também de oportunidades. Mas deixando claro aqui que a carreira de todo mundo é individual. Então, você precisa olhar para sua carreira e entender aonde que você quer chegar e tenha certeza, você tem capacidade. E se você não tiver tudo que você precisa, faz o melhor com o que você tem. Mas se joga e as oportunidades, elas estão aí. Aí você precisa só entender qual caminho que você quer seguir. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, exatamente. Você sabe que em 2016 eu perdi o meu emprego. Eu trabalhava numa agência. Eu trabalhei com cultura há muitos anos. Fui assessor do MASP um tempão. Olha só. E aí, em 2014, 2015, acabei caindo nesse mercado de startups que até então não conhecia. Mas aí eu perdi o emprego, desencanei, fui estudar para concurso público. Olha só. Acertei 80% da prova, acertei tudo de direito, reprovei em português. Olha só. Sou jornalista de Gente, formação. olha só. Porque eu negligenciei, eu achei que eu já sabia. Então essa matéria não precisa estudar, né? Aí não passei, fiz uma lista de... Falei, cara, eu preciso trabalhar, acabou o meu dinheiro. E fiz uma lista de empresas que eu tinha atendido, uma delas, né, a Exceed. Eu falo, não, a gente quer ser atendido por você. Aí peguei um cliente. Aí depois veio o segundo. A ideia era trabalhar de casa e tal. Pô, hoje a gente tem quase 30 clientes, Olha 15 só. colaboradores. Nunca imaginei. Que legal, né? Espetáculo. Tipo, assim, nunca... Só que quando você começa a se comparar com os outros, você começa a se embaralhar também. Sim. Não, porque o outro é maior, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque o outro tá com... Cara, foca no seu, acredita, né? Exato. Olha pro seu caminho, né? Porque o caminho é seu. Você não tá atrasado porque é seu. É isso. E tem esses negócios da sorte, assim, né? Mas também, assim, se você começa a correr atrás, eu acredito nisso. Assim, as coisas começam a conspirar a seu favor Exato. também. Sim. Exato. Tipo... Eu acredito muito que a palavra tem poder, sabe, Edu? Eu acho que você ficar jogando, eu falo isso muito pra Mari. Você ficar jogando pro universo, as coisas elas vão chegar até você, vão ser atraídas até você. Obviamente, você vai ter que fazer um movimento da sua parte também de ter a ação, sim. Mas sempre falar o que você quer, reverberar isso. Eu falo, meu problema são meus pensamentos. Eu tenho muito pensamento negativo sobre... Que também eu acho que isso você vai criando um certo calo, assim, e vai trazendo... E aí a gente tem que romper esse paradigma para se abrir para todas essas possibilidades Exato. que se apresentam, né? Boa. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Qual foi o não mais importante que vocês já receberam? Brilha, Posso... Mari. Jéssica sempre fala, brilha. Edu... Nós recebemos muitos nãos. E a gente falou um pouquinho sobre carreira, né? Olhando aí para a trajetória profissional pessoal, inclusive. Já recebi vários nãos, mas eu acho que o grande gatilho aqui é de entender não
como um não definitivo, mas sim como um não nesse momento. E é algo que a gente faz muito dentro do Movimento Tech e se conecta muito com uma outra pergunta que você fez pra gente, né? De se apegar ao problema e não à solução. Sempre que a gente recebe um não dentro do Movimento Tech, a gente busca entender o porquê desse não. Será que a solução ela tá adequada? Será que a gente consegue fazer diferente, né? E com base nisso, a gente fazer desse não um não que não seja definitivo, né? E conseguir trazer, quem sabe, para um sim futuro. Então, acho que esse é o grande pulo, sabe, Edu? Os nãos, eles acontecem, mas eu acho que a gente não pode se delimitar com esse não momentâneo, se significar através desse não momentâneo. E é algo que a gente faz o tempo todo dentro do movimento. E só complementando o que ela trouxe, a gente trocou sobre essa questão também, e eu falei pra Mari, eu acho que mais desafiador do que receber um não, é também a gente ter que dar não. Então, aqui a gente também faz muito desse movimento, de dar alguns nãos, entendendo o que vai ser interessante pro momento do Movimento Tech, pra onde estamos indo, o que a gente quer construir ali, né, com as instituições parceiras. Então, a gente também faz esse movimento de dar alguns nãos também, que também não é fácil. Como eu disse, eu e Mari, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer acontecer, a gente tem muito essa energia parecida de fazer acontecer. Só que a gente precisa entender o que faz sentido no momento. E a gente precisa tomar essas iniciativas aqui do nosso lado também. Vocês já cometeram algum erro nesse pensamento? De a gente dar algum não e falar, putz... Eu não deveria ter dado esse não? Ai, de não e de sim também, às vezes, sabe? Às vezes meio que acontece. Às vezes acontece. Tipo assim, achei que faria muito sentido pro momento, e aí conforme vai caminhando, fala, cara, foi por um lado que não fazia muito sentido pra gente, e a gente acabou perdendo... Eu digo tempo, porque tempo ele é valioso, não volta atrás. Então, a gente sempre tenta otimizar muito o nosso tempo pra investir no que realmente faz sentido. E às vezes... acaba não fazendo. Fazia na ideação e na execução a gente fala, não foi muito legal. Mas já acontece, já aconteceu. Qual o futuro da inclusão no ecossistema de tecnologia? Como que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que é um caminho, assim, a ser trilhado. Quando eu tava pensando sobre essa pergunta, enfim, do script que a gente tinha recebido e tudo mais, fiquei até pensando, inclusão na área de tecnologia, nas instituições em si, acaba sendo até, às vezes, uma regra interna das instituições, né? Vou cumprir isso aqui, essa inclusão, como um requisito, porque precisa ter. A gente precisa ter pessoas pretas, a gente precisa ter pessoas ali com alguma deficiência, algo nesse sentido. Mas não deveria ser somente regra, deveria ser um olhar humano mesmo, de a gente precisa... Estratégico, também, né? Exato. A gente precisa ter a maior quantidade de pessoas em questão de diversidade mesmo em todas as mesas, porque não tem como eu fazer um produto para uma pessoa que não tem as mesmas características que eu, sem saber quais são as dores dessa pessoa, gente. O que realmente vai fazer sentido? Então, a gente precisa, sim, ter a maior quantidade de pessoas na mesa, pra gente conseguir falar disso de forma aberta, de forma também justa, e eu acho que o futuro tem essa questão que eu compartilhei, né, que precisa ser de forma estratégica, que não acredito que seja hoje, mas eu acho que o futuro é que mais pessoas, elas vão tendo esses espaços. Eu vejo que isso tá acontecendo de forma até um pouco mais natural do que no passado, mas ainda tem muito caminho a ser percorrido nessa frente. Boa. Edu, eu acredito que pessoas talentosas estão em todos os lugares, independente de cor, raça, gênero, CEP. Você trouxe um pouco dessa fala, né, de contratar pessoas dos mais diversos cantos do Brasil, pessoas extremamente talentosas. Então, no final das contas, a gente está trazendo estratégia, a gente está trazendo ótimos recursos para dentro das organizações brasileiras, né? A gente está falando sobre desenvolvimento do Brasil, no final das contas, né? Então, acho que essa virada de chave de olhar para a inclusão de pessoas enquanto um asset estratégico é extremamente importante. Não é simplesmente inclusão pela inclusão. A gente realmente acredita que essas pessoas talentosas, se elas pudessem ser vistas, elas estariam em lugares diferentes
diferentes, inclusive dentro da área de tecnologia, né? Contribuindo para que essas organizações gerassem mais resultados. Então, a nossa esperança, a nossa luta, o nosso trabalho diário é para justamente isso, para que essas pessoas ganhem visibilidade, através de formações elas consigam, né, ter uma mochilinha mais parruda e consigam brilhar, trilhar suas trajetórias aí dentro de empresas ou através de empreendedorismo também. Acho que o mundo ele é composto por vários tipos de pessoa, Uhum. com várias bagagens e várias questões. Se você quer atender todo o público, não importa o segmento, Aham. é importante você entender como todo mundo pensa. Exato. E uma pessoa não vai conseguir entender como todo mundo pensa, mas várias pessoas diferentes vão entender. Então a empresa Perfeito. fica estrategicamente mais forte, né? Exato. Pensa que a sua empresa, ela atende diversos públicos, né? Se você trabalha simplesmente com pessoas com as mesmas características que você, com as mesmas formações que você, que estão nos mesmos ambientes, todo mundo vai pensar mais ou menos igual, né? Justamente por isso que olhar para a inclusão, para pessoas que tiveram diferentes narrativas, certamente a gente vai ter soluções muito melhores. E você falou, Jéssica, que isso está ainda muito distante. Existe uma razão para isso? Eu acho muito quando a gente olha para o cenário como um todo. Vou dar um exemplo, né? Eu sou uma mulher preta. Quando a gente olha para a quantidade de mulheres pretas que estão em cargos de liderança, é muito baixo. Se eu não me engano, são 23%. Então, assim, nós, quanto população negra, não somos a minoria, mas nós somos a minoria quando a gente olha para esses cargos. Então, eu vejo que está distante porque não vejo uma movimentação tão ativa das instituições em olhar para esse ponto que eu estou trazendo em específico e falar, vamos mudar isso? Vamos fazer algumas movimentações propositais, intencionais, para a gente trazer mais pessoas e ter representatividade mesmo, de fato? Não vejo esse movimento tão efetivo. Pode ser que isso aconteça, eu espero muito que sim. Nós, no Movimento Tech, nós vamos estar trabalhando para que isso aconteça, mas não vejo que isso tenha um movimento tão forte, sabe? E na sua opinião, o que precisa ser feito? Ou talvez o que você sugere, até estando numa posição hoje que você consegue enxergar mais as dores. O que você acha que pode ser feito para melhorar essa esse questão, ponto? né? Eu acho que são algumas movimentações. A primeira delas é a questão da oportunidade. Então, como eu disse na questão lá da capacitação, obviamente, muitos jovens, né, quando terminam hoje o ensino médio, têm uma defasagem. Então, oportunidades não vão ser as mesmas para todos, principalmente olhando ali para o background de cada um. Então, um jovem que veio da periferia, enfim, estudou numa escola com, enfim, um ensino não tão legal, com várias questões que podem acontecer em relação à formação desse jovem, ele já não vai estar tão preparado quanto um jovem que estudou numa escola particular, ele já teve ali o inglês, já teve várias outras coisas. Quando esses dois mundos se encontram no mercado de trabalho, um, querendo ou não, já vai estar um pouco mais preparado que esse aqui. Esse aqui vai ter que rebolar muito para conseguir chegar num patamar desse daqui. E eu me vejo muito nesse daqui. Eu estudei no ensino fundamental e no médio numa escola que não tinha aula de matemática. Eu não tinha um professor. E era uma escola que tinha muita violência. Os alunos, alguns até já entraram armados. Então, assim, tinha uma situação muito complicada. Violência eu passei isso daí. Então, tinha uma situação muito complicada. A minha sorte é que eu tinha professores. Então, o que faltava na escola, em casa eu falava, gente, eu não aprendi isso, me ensinam. Eles me ensinavam. Só que ainda assim, quando eu cheguei no mercado, eu percebi essa diferenciação desses dois mundos. Então, acho que assim, as lideranças, principalmente que atuam em cargos de entrada, podemos dizer assim, olha para esses jovens, principalmente ali, né, em todas as diversidades, mas também, como a gente está falando aqui de jovens pretos, olha para esses jovens, o que ele precisa, qual a oportunidade que ele precisa para poder alavancar. Dá uma atenção, eu sei que desenvolver pessoas é desafiador, mas é o nosso papel quanto liderança, a gente precisa desenvolver essas pessoas. Então, precisa de oportunidade, precisa de capacitação mesmo. Então, por exemplo, na Academia Movimento Tech, a gente vai conseguir fazer isso na academia, dando esses cursos para as instituições parceiras dentro do movimento. E ter esse olhar mesmo intencional. Tipo, o que eu, quanto liderança, consigo fazer para mudar, nem que seja 1% desse cenário hoje? Eu preciso preparar esse jovem para ocupar minha cadeira no futuro? Sim, talvez. O que eu posso fazer com isso? Como você tirou essa diferença? Porque você apontou, pô, eu estudei numa escola ruim e tal,
sentir essa diferença, Aham. sentir essa defasagem. Você tem uma família de professores e Aham. tal. Como que eu fiz a diferença aqui, né? Como que você tirou essa diferença pra chegar onde você tá agora? Olha, foi desafiador. Então, por exemplo, sabe aquela frase que você falou? Trabalha enquanto eles dormem? Foi meio que isso. Então, eu tive que estudar muito, ainda tenho que estudar muito sobre diversos assuntos. Aí eu acho que qualquer ser humano precisa fazer isso, se atualizar. Mas eu sempre, sei lá, estava numa reunião, quando eu estava numa posição mais júnior. Estou numa reunião. Várias pessoas falavam de coisas que, gente, eu nunca vi isso na vida. E eles falavam como se fosse, tipo assim, isso aqui é o básico, qualquer ser humano sabe. Tipo, não sei. Beleza, eu anotava. Eu era muito curiosa, ainda sou. Anotava e ia atrás dessa informação para poder ir ampliando cada vez mais o meu repertório mesmo, sabe? Então, estudei, conversei com muitas pessoas. Eu acho que não necessariamente porque eu não percorri aquele caminho que eu não possa entender como ele funciona. Então, eu via pessoas que já estavam numa posição que eu gostaria de estar e conversava com ela. O que você fez? Qual foi o caminho que você trilhou? E eu já ia eliminando algumas coisas que a pessoa já falava. Isso aqui não deu muito certo, isso aqui já deu certo. Aí eu fui crescendo um pouco mais, pegando de exemplo também a experiência de outras pessoas, sabe? Pô, que legal. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Essa coisa do... É complicado, né, meu? Tipo, é difícil das pessoas entenderem isso. Tipo, você leva 2, 3 horas pra chegar de ônibus no lugar, Exato. entendeu? Você chega arrebentado, aí depois tem que estudar à noite. Exatamente isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é a realidade dos outros, mas um tópico que a gente sempre traz dentro do Movimento Tech é que a gente sabe o que a gente já passou. E uma certeza que eu tenho, Edu, é que você já foi júnior um dia, a Jéssica também já foi júnior um dia, né? Então vocês... justamente por causa dessa evolução dessas oportunidades é que a gente vai crescendo e se desenvolvendo na carreira. Então, como que a gente pode, né, através de uma pessoa que é mais júnior dentro do nosso time, fazer da trajetória dela um pouco, né, diferente da trajetória que a gente teve eventualmente? Ou como que a gente pode apoiar, como a Jéssica trouxe, a jornada dessas pessoas para que ela seja mais facilitada. Então... E eu acho que também sair um pouco da bolha, sabe? De forma bem prática. Sai da sua bolha, veste o calçado do outro também, pra ver que, às vezes, a correria de uma pessoa é totalmente diferente da sua. E é difícil mesmo, como você falou. 3 horas pra chegar num trabalho. Quantos jovens não passam por isso? Sim. E tem que estudar, e tem que correr atrás, enquanto tem um outro mundo ali que mora do lado da universidade. E que tá tudo certo, não precisa trabalhar, só estudar. Enfim, acontece, né? As coisas são desiguais mesmo, mas eu acho que o primeiro princípio é aceitar isso e correr atrás, né, cara? Exato. Que às vezes você vai ter que correr atrás mais do que a outra pessoa. E é isso, e tá tudo bem. Isso, é o fato, né? O que você vai fazer com isso? Eu acho que é o importante. Sobre isso, eu até puxar a próxima pergunta pra vocês, assim, qual conselho vocês dariam pra quem tá assistindo, garoto a garota, que quer arrumar um emprego, seja nessa área ou em outra, e tá precisando de um... E até fazendo o gancho com a pergunta anterior, porque a gente falou desse mundo desigual de oportunidades, né? Mas o Movimento Tech tá aqui justamente para aproximar essas oportunidades dessas pessoas talentosas, né? Desses jovens e adultos também talentosos. Então, a primeira dica que eu trago é para você conhecer mais o nosso movimento, né? O Movimento Tech, que acaba tendo uma série de cursos e formações para as mais diversas áreas e também faixas etárias. Então, se a gente tem aqui jovens no fundamental ou médio, às vezes você é mãe, pai, né, tio, avô, e conhece algum jovem que tem mais interesse em conhecer a área de tecnologia, nós temos programas específicos para quem ainda, né, está na escola, né, nessa fase escolar, e a gente entende que esse despertar para a tecnologia pode ser interessante, independente desse jovem querer ou não atuar na área de tecnologia. Para mim, Edu, tecnologia é para todo mundo, tá? Quando a gente fala de profissões do presente e do futuro, a gente tem sim uma pitadinha, com certeza, é um temperinho de tecnologia, então vale a pena aprofundar nesse tópico. Agora, se você já é adulto, 18+, está buscando uma oportunidade profissional, nós temos várias formações, várias oportunidades mesmo de conexão com o mercado de trabalho, e como a Jéssica trouxe também, oportunidades de formação e capacitação.
Então, chega com a gente que tem muita novidade boa, inclusive para você que está trabalhando ou que quer empreender, né? Então, é só entrar em contato com a gente, visitar o nosso site, que a gente tem vários cursos e formações rolando. Posso complementar só? Por favor. Eu acho que tem mais 2 pontos aqui. 2 não, mas alguns pontos aqui. O primeiro deles é que dentro do Movimento Tech a gente tem uma comunidade no Discord. Boa. Então a gente sempre compartilha nessa comunidade. Edu, a gente pode deixar na bio de algum lugar aqui? Pode ficar aqui embaixo. Ótimo, perfeito. A gente sempre coloca nessa comunidade oportunidades da nossa rede. Então, se tem alguma formação dos nossos parceiros, a gente compartilha. Se tem vagas, a gente tem muita bolsa de estudo, que eu acho que isso vale trazer também. Porque quando as pessoas olham sobre oportunidades, mas será que é paga? Não, a gente tem muitas bolsas de estudo que a gente sempre compartilha com os nossos parceiros. E Edu, quando a gente fala muitas, a gente já distribuiu mais de 100 mil bolsas de estudos. Exato. Então, é realmente muita oportunidade para quem quer crescer e se desenvolver. Exatamente. Esse episódio vai sair em novembro, certo? Isso. Ótimo. Então, em novembro, a gente vai ter uma formação voltada, inclusive, para capacitação de pessoas pretas, que como novembro a gente vai ter ali o mês da consciência negra, a gente vai fazer doação de 100 bolsas de estudo com um parceiro nosso, o AgroDev, voltada para front-end. Então, se você que está ouvindo esse podcast e estamos em novembro, entra no nosso site, que essa oportunidade ela vai estar acontecendo. Mas, para além disso, eu acho que para um jovem que quer ingressar na tecnologia, primeiro lugar, acesse as escolas, né, instituições que já atuam nessa frente, para você sempre procurar formação e capacitação nessa área, se conecte com pessoas que já estão no mercado e que talvez esteja ali num cargo, numa cadeira que você queira estar, e pergunta para essa pessoa o que você fez, quais foram os caminhos que você percorreu até aqui, que eu acho que a gente pode sempre aprender com a experiência do outro. E um último ponto aqui é se arrisca, não tenha medo. Se você quer mudar, mude, sabe? Eu acho que vale a gente sempre estar satisfeito com a nossa carreira e sempre ter bem claro onde a gente quer chegar e somos capazes disso. E, obviamente, conte com a gente do Movimento Tech. Se tivessem que resumir o Movimento Tech em uma palavra, qual seria essa palavra? Olha, um pouco desafiador, mas eu acredito que seria transformação. Eu acho que por tudo que a gente compartilhou aqui, acredito muito que no Movimento Tech a gente vê de fato a transformação que as nossas iniciativas, os nossos projetos, tudo que a gente faz é muito com o olhar de transformar vidas através da tecnologia, sabe? E aí a gente olha tanto para pessoas quanto para negócios, e negócios para pessoas que querem empreender ou também para as instituições parceiras do Movimento Tech. A gente consegue ver isso na prática. Brilha demais, né? Bom, já que você falou em transformar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você lembra de alguma história, não precisa personalizar e tal, se não ficar à vontade, mas que te encantou, te emocionou, de uma pessoa que entrou de um jeito e realmente teve a sua vida transformada a partir do trabalho de vocês? Boa. Olha, eu acho que tem algumas personas ali que a gente consegue pensar das nossas iniciativas. Vou trazer algumas delas. Nosso último projeto, né, que a gente lançou foi o Geração Empreendedora. Então, como eu trouxe, né, a gente teve algumas lives. Nessas lives, os alunos participavam e contavam um pouquinho das suas histórias. Então, ali teve várias histórias. Uma que eu lembro claramente era uma pessoa que atuava como pedreiro. E ele falava, cara, eu preciso tornar esse negócio um empreendimento mesmo. E aí, enfim, começou a nossa formação para poder estruturar isso um pouco melhor. Ainda tá passando pela formação. Quando sair esse podcast já vai ter se formado. Mas a pessoa olhou para o negócio dela, viu que tinha ali como escalar e tornar de fato algo rentável para ele. E isso tá em processo, né? Tá acontecendo, mas querendo ou não, é um olhar diferente. Eu não sei qual que é o background dessa pessoa, quais são, enfim, as influências familiares que ele teve, mas provavelmente, se, sei lá, o pai dele também foi pedreiro, o pai dele não teve esse olhar de como que eu posso escalar isso aqui, tornar esse negócio um pouco mais rentável, ter pessoas trabalhando comigo. Então, acho que esse é um dos pontos. E um outro, teve um jovem que participou da Maratona Tech, ele participou de algumas edições e foi medalhista, se não me engano, eu acho que em todas.
todas e foi contratado pela instituição que roda ali a parte operacional da maratona junto com a gente. Então, assim, são realidades que a gente vê que foi transformadas através das nossas iniciativas. E uma frase que a gente usa muito dentro do movimento é: a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. E eu acho que a gente sempre consegue trazer esse abrir dos olhos mesmo para os jovens jovens e adultos, né, através das nossas iniciativas, de olha, isso aqui também é para você, isso aqui não é só para o fulaninho, isso aqui também pode ser para você. Então, acho que são esses cases. Boa. Você tem mais algum, Mari? Tenho mais alguns, Edu, e é muito energizante pra gente ter contato com essas histórias, né? Bom, acho um outro exemplo também da Maratona Tech, eu tive a oportunidade de conhecer na nossa última cerimônia de premiação que aconteceu em Curitiba, né? Um estudante que foi medalhista também de várias edições, chegou pra mim no final, as pessoas querem nos abraçar, tirar foto, enfim, chegou pra mim, Edu, adivinha? Com um cartãozinho falando, olha, eu sou desenvolvedor agora, se você tiver um cliente, uma pessoa precisando de fazer o seu site, pode entrar em contato comigo. Então, passou pela maratona, né, pelos nossos cursos e formações e hoje já está fazendo os seus projetinhos. Temos vários casos, né, de pessoas que fazem as nossas formações e hoje estão trabalhando dentro das nossas organizações parceiras, inclusive do iFood, que é uma das nossas instituições mantenedoras. Dentro da Maratona Tech também nós tivemos, Edu, nesse ano, em abril, alguns medalhistas que receberam uma premiação e foram fazer um curso no MIT, nos Estados Unidos. Então, olha que bacana, né? A gente vê que a partir dessa fagulha, né, dessa primeira oportunidade, né, esses jovens talentosos vão alcançando caminhos ainda mais né, desafiadores, enfim, mais prósperos. Então, não faltam histórias e a gente está sempre muito curioso do lado de cá para entender quais são essas outras histórias. Um ponto legal que eu acho que a Jéssica trouxe, esse exemplo do pedreiro, eu queria deixar uma mensagem também para as pessoas. É o simples que dá dinheiro. Assim, a gente fala muito de tecnologia e a inteligência artificial vai dominar o... Calma. Você pode ser pedreiro, você pode ser eletricista, você pode ser pintor, você pode ser doméstica, costureira, você pode ser costureira, cozinheira. você pode fazer bolo, você pode fazer o que você faz bem, tem mercado para você. E sim, a tecnologia, a gestão, essas coisas vão escalar você. Exato. E, de verdade, o Brasil tem muito dessas histórias, tá? De o cara de chinela havaiana azul... E aí ele passa por um determinado cara e aí o de chinela havaiana azul, tá? Todo sujo. Ele tem muito mais dinheiro na conta do que esse daqui, tá? Que tá de terno e tal. O Brasil é repleto dessas histórias. É verdade. Então, eu poderia que isso dá pano pra manga. Porque eu conheço várias histórias, assim. A gente acha que também tudo tá no Instagram. Não tá. É assim, né? Grandes caras dos interiores que começam assim pequenininho e aí pegam essas técnicas de gestão, pegam essas novas tecnologias, etc e tal, e aí o cara começa a criar ali, às vezes, um império. Na construção civil tem muito, na logística tem muito dessas histórias, no agro. Então acho que isso é um ponto muito legal também. Você não precisa necessariamente trabalhar no, sei lá, front-end ou qualquer coisa que seja. Você pode, dentro do na educação, por exemplo, hoje em dia você tem muitas ferramentas na área de educação que facilitam o trabalho, né, do professor. Exato. Não sabia que vocês tinham esse viés também, assim. Então, essa formação em específica da geração empreendedora é para pessoas que querem empreender. E aí não precisa necessariamente ser em tecnologia. Eu posso ser, sei lá, uma costureira e eu quero empreender na economia digital. Então, o que eu preciso aprender aqui? Porque, sei lá, sou uma costureira que não necessariamente eu tenho uma maquininha, eu tenho um site para divulgar o meu trabalho. Então, como que eu consigo melhorar ainda mais o que eu faço através da tecnologia? Isso é muito legal, hein? Exato. E aí esse ponto que você trouxe de, não necessariamente precisa ser um front-end, pode ser, sei lá, um pedreiro, algo nesse sentido. Todas as profissões, elas são válidas e a tecnologia Você tem ideia é um quanto ganha um pedreiro bom?
Ai, muita grana. A gente acha que pedreiro não tem dinheiro até fazer um orçamento. Aí a gente vê que quem não tem dinheiro é a gente. Era isso que eu ia te falar. Gente, pedreiro, pintor, eletricista, tem É o trampo. combo. Tem trampo e tira 10, 20 pau por mês se o até cara mais. fizer direitinho. Aham. Entendeu? Entendeu? É só saber realmente. Exato. Aí tem uma série de coisas aí, né? Exato. Tem que chegar na hora, tem que cobrar o justo, Exato. tem que saber fazer uma gestão De tempo, de tempo, projeto, que de você vai projeto, assumir. etc e tal. Então, assim, pô, essa é uma conversa muito legal, que conversa com o Brasil real. Perfeito. Exato. Uhum. Pô, muito bacana. Eu não sabia disso. A gente tem que divulgar essas coisas mais, hein? Vamos. Isso é muito legal. Gente, qual é o próximo grande passo para o movimento tech? Próximo grande passo, vou trazer aqui um tópico, já fica à vontade para me bom. complementar também, mas eu acho que é muito voltado para escalar as nossas iniciativas, né? Como a gente trouxe desde o início, estamos completando agora 3 anos, inclusive, né, com esse podcast rodando em novembro, provável que a gente já tenha lançado o nosso livro de 3 anos, então a gente pode, inclusive, disponibilizar, onde a gente tem artigos aí de vários dos grandes talentos que fazem parte da nossa rede. Mas existe muito um processo de ganhar maturidade dentro dos nossos projetos, né, Edu? Alguns deles já estão mais consolidados, outros, né, são mais novos, como a gente está comentando aqui, então tem todo esse processo de maturação. E acho que um grande tópico que a gente pretende aprofundar aí nos próximos anos é a questão de empoderamento econômico, tá? Então, beleza, fazer uma formação, um curso de upskilling e reskilling é interessante, mas esse impacto ele vai se reverberar quando essa pessoa estiver trabalhando, CLT, ou for promovida, ou estiver empreendendo. Então, certamente focar em alavancas que vão trazer empoderamento econômico para o brasileiro e para a brasileira é um dos tópicos que a gente vai fazer com bastante afinco aí nos próximos anos. É isso. Sem complementar, é exatamente isso. Boa. Se o movimento tech fosse um futuro, em uma frase... Gente, nossa. Você quer começar? Não quero, não. Só pergunta difícil, Edu. Um futuro? Vai lá, Jé. Olha, ai, gente, é muito desafiador responder essa pergunta quando a gente tá tão imerso no que a gente tá fazendo no hoje, né? Olhar para o futuro, porque o futuro é um pouco incerto. Mas eu acho que é ver o movimento tech, né, transformando a questão do acesso, que eu já compartilhei, a gente alcançando mais pessoas. E quando eu falo em acesso, eu não tô falando somente de internet, tô falando de acesso mesmo às informações, às capacitações que a gente faz, impactando mais pessoas. Se cruza bastante com essa questão de acesso que a Jé trouxe, né? Num Brasil que é tão desigual e onde a gente fala de muitas tendências. Exato, Edu. Olha, eu comentei que eu sou economista, né? Então, esse é um tópico que me atinge, assim, muito profundamente quando a gente fala sobre desigualdade. No meu mestrado, eu falei muito sobre todas essas questões. Então, num Brasil de tantas oportunidades, de tanta gente talentosa, por que a gente não consegue, né, trazer essas oportunidades para mais gente, né? Eu acho que quando a gente imagina um futuro para o movimento tech para o Brasil, é um futuro de oportunidade, né? Onde essas pessoas talentosas tenham mais acesso. E esse futuro a gente está construindo no agora, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui é uma sementinha para que esse futuro, de fato, aconteça. Eu tenho uma percepção. Primeiro que, assim, como eu vejo essas coisas, eu acho que um futuro de alegria, assim. É bom você ganhar uma graninha. É simples, assim, no frigir dos ovos. Por que não, né, Edu? A gente tá falando de uma coisa boa. Mas, aí eu vou falar como empreendedor. É muito difícil achar gente boa para trabalhar. E quando eu falo gente boa, primeiro, bom caráter, com uma mentalidade de trabalho. Por exemplo, na IDB, como vocês sabem, a gente trabalha 100% home office. Eu cansei de pagar salário para pessoas que não trabalhavam. Então, se por um lado
Ah, não, mas eles querem a volta ao presencial, eles querem microgerenciar, blá, blá, blá. Pera lá, não é verdade que todo mundo é assim, Uhum. entendeu? Como também não é verdade que todas as pessoas que trabalham em home office enrolam, etc e Perfeito. tal. Acho que eu achei um time bacana, que faz isso bem Uhum. e funciona para todo mundo. Uhum. Onde eu quero chegar, no caso de vocês, assim, pô, realmente precisa de alguém que puxe essa galera boa e olha que vocês estão procurando essa galera, porque esse desencontro, ele aumenta ainda mais essa desigualdade. Aham. Exato. Exato. Porque eu acho que realmente tem coisa que a gente não vai resolver, porque são perfis, tem mentalidade, etc e tal. Você não consegue convencer uma pessoa que não quer ser convencida, ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Mas tem muita gente que pode, merece, tá tudo pronto. Realmente, Fazer esse match, né? Inclusive, eu acho que dá pra contar essa novidade aqui, que a gente tá em construção, mas até em novembro, com certeza, a gente vai ter lançado. A gente vai ter um portal de oportunidades de vagas do Movimento Tech. pô, A gente isso é tá na legal. parte de estruturação ainda, mas basicamente vai ser um portal onde as empresas vão se cadastrar lá dentro. E aí os talentos também vão conseguir fazer o seu cadastro lá para os talentos, né, totalmente gratuito, para eles conseguirem fazer isso, para ter literalmente esse match que você tá falando. É um trabalho que a gente já faz, a gente só vai conseguir dar mais visibilidade de como isso é feito e aonde essa pessoa de fato vai encontrar essas oportunidades. Então a gente tem muitas instituições dentro do Movimento Tech que tem vagas. Então por que não a gente trazer essa luz para os talentos que estão lá? Eles só precisam encontrar. Eu acho que o mundo tem essa confusão, assim, Aham. de encontros e desencontros, É. assim. Eu acho que rola muito isso Sim. no mundo. No mundo, na vida. E às vezes não dá tempo da pessoa, Aham. as coisas não coadunam, assim, Mas depois que coadunam também, você comentou do time da EDB, Edu, eu faço canoagem, né? Quando você tá já com um time, um núcleo duro alinhado, todo mundo remando em harmonia, em sintonia, quando uma outra pessoa ingressa, ela já sabe mais ou menos como a banda toca, vamos dizer assim. E se ela não tiver alinhada também, acho que essa movimentação, né, de saída, de buscar uma outra coisa também acaba sendo mais rápida, né? Então, acho que com esse novo portal, a gente vai conseguir promover mais essas conexões, né? Fomentar essas conexões entre esses jovens talentos e também essas grandes empresas parceiras. Boa. Recados finais, estamos chegando ao fim. Gostariam de deixar um recado final? Eu gostaria de te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. Eu acho que é sempre importante a gente dar visibilidade para o trabalho que a gente vem fazendo dentro do Movimento Tech. Eu sou totalmente suspeita para falar do Movimento Tech, porque eu sou literalmente apaixonada pelo que a gente faz. E se alguma instituição estiver vendo esse podcast e gostaria de fazer parte da nossa coalizão e fazer parte desse impacto que a gente está gerando no mundo, por favor, a gente vai deixar aqui na bio, em algum lugar, né, Edu? Vai deixar. Vai deixar na bio aqui o nosso site, e dentro do site tem um formulário que vocês podem preencher, e aí a gente marca algum papo para poder entender quais são as sinergias que a gente pode trabalhar em conjunto, e para as pessoas que buscam oportunidades, fiquem perto do Movimento Tech, que aqui a gente tem muita oportunidade, e esse espaço também é para vocês, então fiquem sempre à vontade. É isso. Mari? Boa. Complementando, a gente também tem uma categoria que é a categoria de aliados, ou seja, você que é uma pessoa física e que quer apoiar o Movimento Tech financeiramente ou através de serviços, participar das nossas iniciativas, a casa também está aberta para você. Então, se junte ao nosso movimento, temos oportunidades específicas para que você fortaleça também as nossas atividades. Fechou? Fechamos. Obrigada, Edu. Eu agradeço vocês, foi muito rico. Aprendi um monte de coisa legal que vocês tinham que contar pra gente divulgar, mas agora vocês contaram. Vamos. E é isso, muito obrigado, muito sucesso pra vocês, eu acho muito bonito o que vocês fazem. Eu acho que a gente precisa de pessoas que descompliquem as coisas e vocês fazem isso. E vocês fazem parte disso, tá? É, Desse impacto que a gente Exato. causa, dando visibilidade pro trabalho que a gente atua. Então, de verdade, muito obrigada pela parceria. Ter vocês com a gente faz total diferença. Poxa, muito obrigada. As meninas vão ficar felizes de ouvir. Elas adoram vocês também. Boa. Valeu, gente. Obrigada. Pessoal, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. A gente tá no Insta, no TikTok, no YouTube, no Spotify, em todos os lugares. Valeu, tchau.